Olá, nesse mês de maio, por iniciativa do presidente Renan Calheiros, o Congresso Nacional recebeu os governadores de estado para falar sobre Pacto Federativo. O tema ganhou nova força também com a marcha dos prefeitos, que anualmente vem a Brasília para pedir recursos e condições melhores para atender a população. Pacto Federativo é uma discussão que envolve a qualidade dos serviços públicos e diz respeito à vida de todos nós que moramos aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o senador Wellington Fagundes. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa e acho que a nossa conversa vai mais no rumo de guerra fiscal, de arrecadação, de tributos, porque Pacto Federativo não é isso, mas tem a ver com isso, porque define quem faz serviço e quem paga a conta, né, senador? Tânia, eu acho que você começou muito bem, porque hoje o que o cidadão reclama é exatamente do mau atendimento do serviço público. Eu sempre tenho dito, quem está lá na fila de espera, a mãe, o pai, para levar o seu filho num pronto-socorro, no hospital, ele tem pressa. Quem está numa estrada esburacada tem pressa. E ele paga os impostos e quando ele vê aquele mau atendimento, ou seja, a escola que não tem uma merenda escolar ideal, ele se revolta e com direito. Então, o que o cidadão quer é o serviço público de qualidade, que ele se sinta valorizado e sinta que aquele dinheiro que ele paga através dos impostos está valendo a pena, né? E aí onde entra o Pacto Federativo. Como você falou, dizem que nós temos a maior carga tributária no Brasil. É verdade. No mundo, né? Uma das maiores cargas tributárias. Mas, na verdade, o Brasil, essa guerra fiscal, ela acabou fazendo com que o Estado, de modo geral, foi se aniquilando. Porque os incentivos que foram dando para os estados poderem atrair as indústrias, eles foram de forma tão acelerada e de tão competitiva que hoje não tem mais o que fazer. O Estado não tem mais o que oferecer, porque principalmente o principal imposto, que é o ICMS, né, com essa guerra fiscal, cada um foi dando o que tinha e o que não tinha. Então, hoje virou a guerra fiscal. Então, nós, inclusive, estamos relatando um projeto, que é o projeto de resolução número 1, que visa acabar com a guerra fiscal. Visa unificar as alíquotas do ICMS para que essa guerra, ela, na verdade, deixe de ser um aniquilamento do Estado e sim um estímulo à infraestrutura, a melhores condições atrativa para promover o desenvolvimento do regional e principalmente melhorar o atendimento do cidadão. Pois é, porque o desafio de mexer com o ICMS é a principal fonte de arrecadação de imposto dos estados. É sobre circulação de mercadoria e serviço. E como disse o senador, o governador vai abrindo mão desse recurso para que uma indústria se instale, não é isso? Para que a mão de obra tenha onde trabalhar e a coisa foi ficando acirrada. É um assunto que aqui no Senado Federal enfrenta muita resistência, né? A Comissão de Assuntos Econômicos já tentou mais de uma vez trabalhar essa questão da guerra fiscal. E Pacto Federativo também. Só que nesse ano de 2015... o que a gente ouve dos entrevistados é o seguinte: nós estamos num momento diferenciado. Estamos vivendo uma crise econômica muito séria. E isso pode ser o estímulo que faltava para que finalmente se decida alguma coisa na casa. O senhor é dessa opinião? Nós temos conversado muito, né? Já fizemos algumas audiências públicas e principalmente o governo, através do ministro da Fazenda, o Levi, tem se reunido. Já tivemos uma reunião em Goiânia com o CONFAS, né, também uma reunião no Nordeste com os governadores e agora aqui, através do presidente Renan, convidando todos os governadores que aqui estiveram para discutir o Pacto Federativo e, claro, essa questão da arrecadação e, claro, a guerra fiscal ela é o que mais é impactante hoje. E a gente fala, o ICMS ele é importante para os estados e municípios, porque o estado arrecada, mas tem também que repassar uma parte aos municípios. Então, também os municípios estão sendo aniquilados. E agora eu vejo que é possível a gente encontrar esse consenso, porque na crise a gente tem que tirar o S e criar. Hoje já tem, de todos os estados brasileiros, já está se chegando praticamente à unanimidade. Apenas o estado do Paraná, que ainda está colocando ainda alguma resistência, mas eu acredito que nós vamos encontrar essa unanimidade em acabar com a guerra fiscal. Agora, o grande problema é que alguns estados são perdedores quando você unifica a alíquota. E para isso nós temos que ter o fundo de compensação. E esse fundo de compensação que é a grande discussão. Por quê?
claro que esse fundo tem que ser impositivo, ele tem que ser constitucional, tem que ser obrigatório, porque hoje nós temos a Lei Candir, que foi muito importante para promover principalmente a produção agrícola do país, a exportação, mas os estados que mais produziram, que mais cresceram na produção das commodities agrícolas ou minerais, esses estados são penalizados, porque tem que exportar tudo desonerados, sem receber o imposto, o governo tinha que compensar, e hoje, através do FEX, o governo não tem obrigação de compensar. Então, por exemplo, o ano passado, o governo federal não devolveu aquilo que era de direito dos estados que exportaram e que contribuíram muito para o nosso superávit. Se não fosse essa exportação, principalmente das commodities agrícolas e minerais, o Brasil estava com um déficit muito maior. Então, nós temos que criar um fundo que dê garantia aos estados e municípios que o governo federal vai compensar esse prejuízo que possa ser causado a algum estado que mais exporta produtos, insumos básicos. E, senador, o senhor me corrija se eu estiver errado, porque, assim, tributo no Brasil é um assunto para iniciado, né? Não é um assunto fácil, é bem árido mesmo, é difícil de entender e às vezes difícil de explicar também, né, senador? Mas assim, o senhor tocou no assunto do CONFAZ, é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, que a rigor qualquer mudança, decisão no sentido, por exemplo, da guerra fiscal, de você dar um incentivo, abrir mão de imposto, teria que ter a aprovação unânime do Conselho. E a guerra fiscal, inclusive, faz a revelia do Conselho, do CONFAZ, não é isso? Foi banalizando, cada um foi diminuindo, foi dando os incentivos, e isso virou isso que é hoje. Então, claro que o CONFAZ tem essa preocupação, porque o CONFAZ ele é um organismo forte, porque são todos os secretários de Fazenda, por isso é importante a gente buscar esse consenso para que estados não percam e que a gente possa promover principalmente um desenvolvimento sustentável. E esse consenso, porque é por unanimidade, isso não é muito pesado para os governadores? Isso não é um pouco... É radical isso, senador? Ou é uma impressão de quem vê de fora? É radical. É claro que os estados maiores acabam tendo um peso maior também. É por isso que se discute também hoje, talvez, funcionar o CONFAZ por 2/3. Essa discussão está em pauta também. Mas eu acredito que a unanimidade do CONFAZ, pelo menos, ela faz com que estados menores tenham direito a voto igual. Realmente. Então, por um lado, também tem esse aspecto positivo, por exemplo, o Nordeste, né? Aí é a reclamação. Quando todo o Nordeste se reúne, né? Então eles têm uma força muito grande, inclusive também no parlamento, né? Inclusive no parlamento. Mas também o Nordeste, a região amazônica, são regiões que têm uma representatividade, por exemplo, a região amazônica, territorial muito grande, e na Câmara dos Deputados uma representação muito pequena. Aí por isso nós temos um sistema bicameral, que é o Senado, que aí já tem pelo menos um pouco mais de representatividade. Quando une o Centro-Oeste e a região amazônica, aí a gente tem força para discutir com a bancada do Nordeste. Mas isso faz parte da democracia. Eu acho que nunca você encontra um sistema que ele é o ideal, que ele é o perfeito, né? Por isso eu entendo que ainda o CONFAZ, nessa decisão de unanimidade, é importante. É importante. Senador, quando se pensa em remodelagem do ICMS, em reforma tributária, será que não falta, para acompanhar essa discussão, políticas de desenvolvimento regional? Não fundos compensatórios, mas políticas mais consistentes de desenvolvimento regional? Porque o ICMS tentou fazer... Essa guerra fiscal tentou compensar essa falta dessa política, não foi? Bom, o que a gente precisa, na verdade, nessa política de desenvolvimento regional, é exatamente fundos, não só de compensação, mas fundos de desenvolvimento regional. Por exemplo, nós temos a mania no Brasil, eu sou veterinário, então lá no interior a gente fala, tem um carrapato, tem um problema no boi, a gente vai matar o boi ou o carrapato? Deve matar o carrapato, ou seja, eliminar a praga, né? Eliminar o problema. E nós tivemos, por exemplo, a questão de órgãos como a antiga LBA, que tinha uma tradição, aí teve problema, acabou com a LBA. Nós tínhamos o DNR, que era uma marca muito forte, teve problema, acabou com o DNR. Então, em vez de aprimorar, né? Ao invés de aprimorar. Então, por exemplo, a Sudam foi um órgão extremamente importante para o desenvolvimento da região amazônica, né? Assim como a Sudene.
Aí teve problema, acabou com os dois organismos que conheciam o que é desenvolvimento regional. É constitucional, está na Constituição de 1988, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste até hoje não foi criado. Então, realmente, a gente precisa aprimorar o nosso processo. E eu espero que agora, na crise, o Brasil todo se una nisso. Então, inclusive, a presença de todos os governadores aqui, eu penso que foi importante. Com certeza. E é importante porque não adianta a gente deixar o vizinho passando fome. Porque se o vizinho estiver passando fome, ele com certeza poderá ser um problema. Então, eu penso que o Brasil tem que aprender a ser mais solidário. E, inclusive, na política também. A gente precisa fazer uma política mais solidária, de compreensão das diferenças regionais. Não adianta só São Paulo ser o maior industrial, aí vai ter problema de falta d'água, vai ter problema na questão ambiental. Então, nós temos que promover um desenvolvimento harmônico, claro, respeitando o nosso meio ambiente, fazendo um desenvolvimento socioeconômico, ambiental. Né? Então, é importante que o Brasil, inclusive, mostre isso lá fora. Nós que somos da Amazônia, a Amazônia é legal, que temos ali toda uma capacidade, uma biodiversidade muito forte. Isso o Brasil tem que preservar, o Brasil tem que valorizar. Nós temos que ter uma política que a gente mostre para o resto do mundo que o Brasil é uma solução, é um país solução. Então, esses problemas que hoje nós estamos vivendo, da crise, que eu estou aqui há 6 mandatos como deputado federal, meu primeiro mandato como senador, nesse tempo todo, eu acho que é a crise mais profunda que nós estamos vivendo, porque é uma crise política e uma crise econômica junto. Então, eu acho que agora nós vamos ter que ter criatividade e a palavra mais correta é solidariedade e responsabilidade, porque não adianta só empurrar o problema para o outro. Às vezes as pessoas falam, mas isso é problema dos políticos. Não, vamos, inclusive, cobrar de forma correta, vamos exigir através das entidades, inclusive a manifestação ordeira, organizada é importante. A democracia brasileira, ela está sendo construída de uma forma lenta, gradual, como disse o general. Nós não tivemos guerra, não tivemos derramamento de sangue. Agora, mas por outro lado, nós temos um povo bom, nós temos um povo trabalhador e temos condições, porque nós tivemos a diversidade e soubemos sobreviver. Então, a gente encerra o nosso argumento com esse convite, né, do exercício da cidadania, essa ideia positiva de que a gente pode criar uma solução a partir das dificuldades que enfrentamos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado e para isso é 0800 61 2211 ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.